Perigosa. E a gente está vivendo isso um pouco com outro conceito, que é o Velocity Based Training, que é o treinamento baseado em velocidade, que a galera mal e mal sabe a diferença entre um encoder linear e um acelerômetro, e trata tudo da mesma forma, e o treinamento baseado em velocidade ele acabou sendo muito falado, e o problema não é ele ter sido falado, muito pelo contrário, mas ele foi falado de uma forma que acabou colocando o treinamento tradicional baseado em repetições máximas como sendo um treinamento que não serve para absolutamente nada. Então, todo mundo que treinou desse jeito estava errado. Porque o certo é treinar com treinamento baseado em velocidade. E hoje, o que a literatura vem mostrando é que existem vários problemas, né, com o VBT, né? Caiu em auditoria isso aí. Conta aí um pouco pra gente o que você tem lido sobre. Eu acho engraçado primeiro assim quando acho que a gente, né, acaba falando isso daí, discutindo algumas problemáticas que tem, sei lá, power building, né? Vamos discutir a problemática do funcional, vamos discutir a problemática do core, né? Eu acho que algumas chegou na mobilidade. Eu vejo que algumas pessoas é engraçado que eles levam pro lado pessoal, falam assim: o Polito falou, o Bernardo falou, o Thiago que falou que isso aí não é bom. Eu falei: não, peraí. Eu tava final de semana retrasado lá em Porto Alegre e eu fiz uma seguinte analogia. Vamos supor, te apresentei aqui um trabalho sobre o VBT que mostra que a perda de velocidade é um método falho porque você tem uma problemática em relação aos modelos lineares que vão ser utilizados para fazer a regressão linear dos dados e os intervalos de confiança. Aí os artigos mostraram isso daí e que é problemático você fazer uma regressão linear com 2, 3 pontos só. Beleza. Mostramos esse dado. Eu que falei isso aí? Eu que estou mostrando isso aí? Não. Isso aí foi feita uma análise, é um dado. Né? É a mesma coisa, eu falei no curso lá em Porto Alegre. Você está assistindo o jornal e aí o repórter chega e fala o seguinte: gente, o preço da gasolina amanhã vai subir 10 centavos. Matando o mensageiro. Se você sair na rua, você vai ficar bravo com aquele repórter? Foi a culpa da gasolina daquele repórter? Não, lógico que não, né, professor? Então a culpa do VBT não é minha. Simples assim. Simples assim, o VBT não é minha. Eu estou divulgando aqui um trabalho científico que mostrou efetivamente essas análises. Essa última revisão aí que a gente compartilhou aí e tal. Nossa, eles apontam inúmeras inconsistências do VBT. Reprodutibilidade do teste de um RM, confiabilidade das análises dos modelos de regressão linear para se fazer estimativa de um RM, né? Problemáticas em relação à reprodutibilidade lá da velocidade mágica de 1 metro por segundo, que é uma velocidade mágica, né? Você está 1 metro por segundo. Tá ok. Acabaram seus problemas. Né? Seus problemas acabaram. Por quê? Porque eu já vi gente discutindo, não, porque o VBT é assim, cara, foi na época do Covid, assim, porque o VBT pode trazer força, potência, resistência, flexibilidade, hipertrofia. Eu falei, cura o Covid também. Eu só faltava curar o Covid. Substituir a vacina. Vou comprar um linear encoder. Quem comprar um linear encoder não precisa tomar vacina. Gente, o que é isso? Vocês estão reduzindo muita coisa. É uma análise muito reducionista, né? Passional. E aí, quando você vai para os artigos mais coerentes, não é bem assim, né? Inclusive nessa revisão aí, né? Que eu ainda estou estudando, né? Essa revisão, que ela é bem extensa, né? Saiu essa semana aí. E eles colocaram ali 3 ou 4 critérios para fazer a análise do VBT, não lembro agora de cor. Davam acho que 2 ou 3 artigos só que se encaixavam nesses critérios. Ou seja... Estou desqualificando, né, o VBT. Mas né, é o que a literatura mostra. Tem algumas mas eu compactuo, porque uma vez eu comentei algo sobre isso. Falei, olha... E eu comentei que o treinamento tradicional sempre gerou resultado. Eu não preciso, eu posso passar a vida sem treinar com VBT e eu vou ter excelentes resultados. E aí um cara falou, você está desafiando o professor Badilho. Né? Eu falei, mas eu nem comentei do cara. É passional. Tipo, olha, você está subjugando os trabalhos do professor Badilho. Não, cara, nem comentei dele. Eu só estou dizendo que... Então, gera uma paixão, né? E o VBT, e aí é uma crítica que eu faço, pessoal,
ele acabou sendo postulado de uma... E aí houve uma confusão conceitual que o pessoal, para defender o VBT, começou a atacar o RM e a periodização, como se o VBT, naquele momento, não pudesse ser parte de um planejamento, de uma periodização. E fosse a solução dos problemas. E fosse a solução de... Ó, você vai treinar como? Não sei, vou fazer VBT, cara. E tá valendo. Agora é só VBT e do começo ao fim, tá valendo. Então, é passional, não é coerente, não tem critério, não tem equilíbrio. É estranho, né, cara? É bem estranho. Porque, assim, lá no laboratório, antes, acho que até de sair os trabalhos de VBT, os equipamentos, né, o Linear Encoder, acelerômetro, são equipamentos usados na engenharia, né? Se você pega uma fábrica, você tem uma linha de produção, por exemplo, vou produzir essa caneca aqui do Iron Maiden, do Trooper. Né? Você tem uma linha de produção da caneca e, de repente, você tem uma esteira. E nessa esteira, eles têm lá na fábrica lá um encoder linear, porque ele é utilizado para rastrear a posição. Então, rastreando a posição do objeto, seja um objeto numa fábrica de produção, por exemplo, você consegue ter várias análises, por exemplo, quantas canecas vão sair por dia. Né? Vão sair tantas canecas por dia, porque eu sei aqui a velocidade de produção da caneca. Faz uma relação entre tempo, espaço e... Exato, exatamente. Né? Então, assim, esses equipamentos na engenharia são usados há muito tempo. Né? Contanto que, por exemplo, o Linear Encoder, antes de o pessoal usar para basear o treino de força na velocidade, você pega as publicações antigas do Kramer lá, ele monitorava a velocidade da barra para fazer já análise de fadiga, deslocamento da barra, para depois fazer cálculo de trabalho, analisava o trabalho em função do tempo, você tem a potência, então você tem todas essas análises a partir de um dado só, que é a posição. Você pega a posição, você deriva, você tem a velocidade, você deriva a velocidade, você tem a aceleração, associa com a massa, você tem a força e o deslocamento, você tem o trabalho, associa o trabalho com o tempo, você tem a potência. Então, um dado, né? Eu sempre brinco com os alunos, um dado traz tudo. Né? O GPS, né? Ele te dá um dado, né? Eu sempre brinco com os alunos, cuidado com o GPS, ele te mostra onde você está, que a partir de um dado só... É só um dado. É só um dado, você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Aí, o acelerômetro faz o contrário, né? Porque aí você tem a aceleração, que é a variação da velocidade, você tem que integrar, esse cálculo integral. Aí, pela integração, você tem a velocidade, e você integra de novo, você tem a posição. Né? Onde eu estou querendo chegar com isso? Monitorar a velocidade foi uma coisa que foi sempre feita no treinamento. Lá no laboratório, a gente fazia isso, fiz isso num projeto de mestrado, de um aluno lá. Dois mestrados, basicamente, que a gente tinha um encoder que era magnético. Teve que importar na época, chamava magnetopó. Então a gente colocava aí do lado do leg press e colocava na cadeira extensora para rastrear o ângulo, né, que a pessoa estava fazendo. Aí a gente cortava a eletromiografia a partir desse ângulo. Então a gente usava o dado da posição para cortar o sinal eletromiográfico. Entendi. Para normalizar o sinal eletromiográfico. E óbvio, né? Aí eu vejo assim algumas coisas meio vendendo obviedades, né? Efetivamente no VBT. Qual que é um dado clássico que você tem de fadiga na fisiologia neuromuscular? O básico de fadiga na fisiologia neuromuscular. A fadiga perde a força. Uma das coisas que acontece para perder a força, você perde a velocidade de condução dos potenciais de ação, fica mais lento, né? A frequência mediana do sinal eletromiográfico cai. É o clássico da fadiga. E a velocidade do movimento cai. Todo atleta, né, sabe melhor que eu isso aí, sintoma clássico de fadiga, começa a se deslocar mais devagar, fica mais lento nos movimentos, a mudança de direção fica mais lenta, tal. E aí o pessoal, o que eu vi vendendo, né, no VBT? Se você monitorar a velocidade, você pode monitorar a fadiga do atleta. Eu falei, conta outra. Nossa, que grande novidade você descobriu. Né? Poxa vida, né? Que coisa, que revolução. Puxa! Você descobriu a roda. Sensacional, Nobel para você. Outra obviedade, né? Outra obviedade, não. E aí, até pegando esse ponto, como se a resistência de força, que é uma capacidade física clássica, também não fosse em algum momento importante de ser trabalhada. Exatamente. Tem essa daí também, foi engraçado, né? Porque aí você vê as contradições. Agora, eu gosto de contradições. Não, como é que fala? Para ter hipertrofia no VBT, acho que tinha que ter uma perda de velocidade de 20%.
Acho que tinha, não lembro. 30%. Tinha esses... Tinha os números mágicos. 30% para hipertrofia, 10% para desempenho. Eu acho que era foi aumentando. assim. Primeiro era 10, simples, depois foi para 20, depois foi para 30. Falei, que legal, né? E tem alguns estudos, né? Não tô falando que tá certo, que mostram que é bom para ter hipertrofia até a falha, não é? É isso aí mesmo. Então é 100%. Porque na falha o cara não tá... É verdade. As contradições, né? É mais engraçado isso, né? É verdade. Faz sentido. Enfim. Aí qual que foi o outro também, que foi a obviedade do VBT? É bom fazer a predição de um RM, né? Fazer o modelo lá, o Load Profile Velocity, né? Fazer a regressão linear, tal, faz o perfil. Porque todo dia você pode ter um dado de um RM do seu atleta, inclusive nos diferentes horários, né? Do dia, porque a força ela pode variar durante o dia. Beleza, sensacional. Agora você me contou uma coisa que é novidade. Eu imaginava que eu ia acordar de madrugada, assim, em casa, eu ia chegar lá no agachamento e fazer o teste de RM, eu ia estar com a mesma força que eu tivesse 5 horas da tarde. Poxa, você me deu agora uma informação, eu falei, não vou fazer mais isso, eu sei que minha força... Cara, sensacional essa informação, né? Poxa, eu não vou poder então, eu não tenho a mesma força de madrugada, 5 da manhã. Vem de obviedades, né?